Sou Milena, aluna do terceiro B do IF Baiano, e vou falar um pouco sobre o contexto histórico do trovadorismo. Bom, o trovadorismo ele teve a sua origem no continente europeu durante a Idade Média, um longo período da história marcada pela sociedade religiosa. Dessa maneira, a igreja medieval era a instituição social mais importante e maior representada pela fé cristã. Bom, a cultura trovadoresca ela vai sofrer também uma forte influência da região da Provença, localizada lá no sul da França. Tinha uma alta vida cultural, agitada, e é exatamente dessa região que provém uma grande influência sobre a região trovadoresca, lá de Portugal. Bom, nessa mesma época, Portugal começava a existir como nação, que coincidia com a época que aconteceu a expulsão dos árabes de lá da Península Ibérica. Bom, o predomínio da cultura teocêntrica ela já exercia uma forte influência em diversos países no mundo ocidental. Ela girava em torno de um Deus cristão, e a Igreja Católica foi uma grande instituição que ajudou a propagar essa cultura ao longo do período medieval. Além do contexto histórico, é importante falar sobre as características gerais do trovadorismo. Essa produção se baseia em cantigas, ou seja, textos literários. Lá em Portugal, ela surge como uma manifestação literária, antes mesmo da prosa. Mas por quê? Porque o texto poético ele vai contribuir muito para a memorização e circulação desses mesmos textos, falando ainda de um período medieval, antes mesmo da invenção da imprensa, que vai surgir no período seguinte, no renascentista. Ainda não existia livros. O trovador que ia se apresentar em salões, em casas nobres, em saraus, sempre tinha que decorar as suas cantigas, porque era sempre por essa transmissão oral da sua música e de sua poesia. Bom, as cantigas elas vão se voltar para o sentimento do amado, para a amada, o sentimento de tristeza da amada pelo amante que partiu para a guerra. Ou seja, eles vão girar em torno de uma temática que se afaste mais da cultura teocêntrica, voltada para uma espiritualidade. As pessoas falarão mais de coisas físicas, da matéria, e de uma certa forma ele vai propor uma ruptura dessa cultura. Isso é muito importante para acontecer uma transição de novos pensamentos e ideologias para a época. Bom, existem cantigas líricas e satíricas. Eu vou falar sobre uma cantiga de amigo, que é classificada em lírica. Bom, as características delas são: ela é sempre o eu lírico feminino. Não importa que o autor seja homem, o eu lírico dele sempre vai ser feminino. O emprego de paralelismo. É uma figura de linguagem que se expressa pela repetição das coisas, das palavras do texto. O lamento da moça, ela sempre vai lamentar pelo seu amante que partiu para a guerra, ela sempre vai ter uma lamentação. E o amor natural é um amor espontâneo, que não tem regras. E vou ler um texto da cantiga de amigo, e vou apresentar todas as características no texto. Bom, ondas do mar de Vigo, se viste meu amigo, e aí Deus, se verá cedo. Aqui a gente vê que o eu lírico é feminino, se viste meu amigo. Ondas do mar levado, se viste meu amado. É uma lamentação, um eu lírico feminino. A gente tá expresso aqui que o eu lírico do texto é feminino. E aí Deus, se verá cedo. Uma repetição, o paralelismo. Se viste meu amigo, o porquê eu suspiro. E aí Deus, se verá cedo. Outra repetição, o paralelismo é contínuo no texto. Se viste meu amado, por que em gran cuidado? E aí Deus, se verá cedo. Ela mostra sempre um amor sem regras, um amor natural, um amor espontâneo. E é uma das regras da cantiga lírica, da cantiga de amigo. É sempre essas características. Bom, as cantigas de amor é totalmente diferente das cantigas de amigo. Ela tem seu lírico masculino, a ausência de paralelismo, uma coita amorosa do poeta, um sofrimento e o amor cortês. O amor cortês ele é dividido em regras. Entre elas, as regras são a submissão à figura feminina, a relação de vassalagem, o zelo pela reputação da dama, a questão de virgindade sempre era muito guardado pelas mulheres, não podia ser expostas, e uma idealização máxima delas, elas sempre tinham que dar o melhor delas para os homens. Sempre era nessas características de cantigas de amor. Bom, eu vou falar um pouco sobre uma cantiga de amor. Vocês vão ver aqui. E que apresenta todas as características. Bom, cantiga de amor. Se em partir, senhora minha, mágoas a vez de deixar, a quem firme vos amar.
Foi desde a primeira hora, se me abandonais agora, ô famosa, o que farei? Aqui a gente vê um sofrimento do eu lírico masculino. Que farei se nunca mais completar nossa beleza? Morto serei de tristeza, se Deus não me não acudir, nem de vós conselho ouvir, ó formosa, o que farei? A Nosso Senhor eu peço, quando houver de vos perder, se me quiser, com prazer, que a morte me queira dar, mas se a vida me poupar, ó formosa, o que farei? Vosso amor me leva tanto, se partindo vos provocais, quebrando não curais, a quem de amor desespera, de nós conselho quisera, ó formosa, o que farei? Bom, aqui a gente vê, ainda a gente vê uma presença de paralelismo, mas a gente vê que é sempre o eu lírico masculino se lamentando, é uma coita amorosa do poeta, é sempre uma questão de sofrimento, por esse amor que ele sentia pela dama. Bom, eu vou falar agora sobre as cantigas satíricas. As cantigas satíricas são divididas em duas, que são cantigas de escárnio e de maldizer. Elas constituem-se um dos três gêneros em que se divide a satírica galego-portuguesa, em que Portugal encontrou a expressão por volta de 1139 e 1385. Elas foram escritas assim como todos os textos populares da época, em grego ou português, galego-português. As cantigas de escárnio e maldizer, subgênero da lírica galego-portuguesa, incluem serventes provençais, morais e políticos, sátiras literárias e maledicências pessoais, como tensões, prantos e paródias. Em resumo, os textos que não se encaixam como cantigas de amigo ou de amor. O trovadorismo galego-português aperfeiçoou uma canção satírica proveniente da Provença, que lhe dava o nome de Civertés, que, chegada à Galiza, acabou por influenciar os trovadores para que este, apoiando-se talvez numa tradição satírica autóctone, transmitida oralmente e anterior à convivência com as formas octânicas, criasse uma nova maneira de trovar, a cantiga de escárnio e de maldizer. Bom, as cantigas de escárnio são aquelas que os trovadores fazem querendo falar mal de alguém, que xingam. Tecnicamente, há mais de 450 cantigas de escárnio e maldizer, que chegaram até nós. Abarcam um vastíssimo leque de motivos, personagens e acontecimentos em áreas que vão do comportamento cotidiano, sejam eles sexuais ou morais, ao comportamento político, devendo muitas delas serem entendidas como armas de combate entre os vários grupos e interesses sociais e políticos em presença. A sátira literária, nomeadamente a crítica às trovas alheias, é também uma área em destaque nestas cantigas, enquanto as cantigas de escárnio apresentavam críticas sutis, as de maldizer eram vulgares, como o uso de palavrões, palavras explícitas e pronto. Bom, no trovadorismo não tivemos apenas um nome central que deu início a tudo, mas sim vários nomes que contribuíram para o cenário. E eu vou citar alguns deles aqui, como Arnaud Daniel. Ele é francês, ele nasceu no século XI. Temos também Bernard de Vantardone, ele é francês. Temos também Dom Afonso, Dom Diniz, Fernando Rodrigues de Calheiros, Guilherme de Peitiel, João Garcias de Guilharde, Martins Códaques, Nundo Fernandes, Paio Gomes, temos também Paio Soares, tivemos também Pero Gonçalves, acho que é Portacorreiro o nome dele, Pero Gonçalves Portacorreiro, e também tivemos Reinbold de Auringa, alguma coisa assim que se pronuncia o nome dele, é um pouco difícil de pronunciar. Bom, eu vou falar agora sobre a linguagem do trovadorismo. Ela foi elaborada para ser acompanhada com melodia. As pessoas iam acompanhadas de instrumentos musicais como pandeiros, gaitas, harpas, alaudes. Como a tradição oral ainda era muito comum, as cantigas eram declamadas a céu aberto. Meu nome é Bruno Mota, sou do terceiro ano B e vim falar as influências artísticas, os principais autores e a origem da palavra trovadorismo. O trovadorismo foi o primeiro movimento artístico na poesia europeia que se deu no início do século XI e XII.
compostos por cantídicas, líricas e satíricas. As manifestações poéticas do trovadorismo servem para ser cantadas, as conhecidas cantigas, que levam esse nome, já que as cantigas eram mais as requintadas, as finas. Por quê? As cantigas eram tocadas a partir de instrumentos mais finos na época, como viola, violino, harpa e entre outros. O movimento é marcado pela literatura, com fortes traços na oralidade. As manifestações em prosa também merecem seu destaque, pois não eram refinadas como eram as cantigas, mas isso a gente não deve levar em conta, pois isso foi só um passo para serem mais conhecidas e aproveitadas no humanismo. Agora eu vou falar sobre os principais autores do trovadorismo. O trovadorismo teve autores que são lembrados até hoje, como João Domingues, Jim Daniels, Arnold Daniel e entre outros autores, cujas suas obras foram recuperadas em vários redor do mundo. Mas essas obras se destacam principalmente no trovadorismo português, levando em conta que foi na Europa. Mas esse movimento foi tão forte e impactante que é reconhecido pelo mundo todo e utilizado até hoje na literatura. Agora eu vou falar um pouco sobre a origem da palavra trovadorismo. Bom, a origem vem do trovador, de trova em latim, torquere, tercer, imprimir, um movimento de rotação, do grego tropos, direção, em um camal, atitude, modo, tempo, que acabou com o significado de compor uma música. Ou seja, todo trovador tem que ter sua obra requintado o lírico, as leituras e a poesia. Ou seja, o trovadorismo é um movimento em que suas obras são literaturas, mas devem ser cantadas. Olá, meu nome é Bruno Mota e eu vim falar um pouco do humanismo. O humanismo foi um movimento de transição entre o período da Idade Média à Idade Moderna, ou entre o trovadorismo e o renascentismo. Como o próprio nome já indica, foi um período na literatura que teve fortes embasamentos nas informações filosóficas, ou seja, como modo de agir, pensar do ser humano dentro da sociedade. No século XIV, ou Alta Idade Média, na Europa Ocidental, ocorreram mudanças devido a alguns fatores econômicos na maneira de pensar da sociedade, mas isso não ocorreu de uma hora para outra, e sim já foi algo que veio se constituindo nos séculos anteriores, até se consolidarem com uma nova forma de pensar e agir. Com isso, teve grandes mudanças, tanto na sociedade, quanto na maneira política, na maneira econômica, de forma cultural e nas influências artísticas. Eu vou falar um pouco sobre o contexto histórico do humanismo. Bom, com a queda do feudalismo, surgiu uma nova classe social, que foi a burguesia. Com isso, eles tiveram tanta influência que afetaram ou contribuíram nas construções das cidades. Ou seja, além das construções das cidades, eles também influenciaram na imigração, transição do campo para a cidade. Ou seja, causando uma grande mudança em tudo que vinha acontecendo. Isso tudo foi com base no humanismo. Assim, com as mudanças do campo para a cidade, a burguesia teve poder para enfrentar a nobreza, tanto no poder social quanto na econômica.
com a transferência da burguesia para a sociedade, muitas coisas acabaram mudando naquele período na Europa. Isso tudo com base nas diferenças que foi o humanismo que trouxe. O que eu posso dizer? Tudo ocorreu devido ao humanismo, construindo assim a burguesia e deixando aquele fato medieval de lado. Ou seja, criando uma nova sociedade com os novos ideais e pensamentos, como eu já havia dito. Com isso surgiu uma nova exportação e exploração marítima. Ocorreram interferências na sociedade, causando a criação de novos comércios e pequenas indústrias, assim causando uma grande diferença na formação econômica e social que tinha nela. Ou seja, com isso, a sociedade foi deixando de lado aquele pensamento feudista que tinha. Mas isso trouxe alguns problemas para a sociedade na época, porque muitas pessoas não tinham nem a formação e nem o estudo que muitos comerciantes da época queriam para fazer um bom desempenho nos seus trabalhos. E assim, com a falta de emprego, a falta de alimento, trouxe algumas pragas para a sociedade, devido toda a falta de organização que tinham perante a forma de contribuição e associação dos poderes e divisões que tinham. Ou seja, trouxe a peste bubônica, entre elas a peste negra, que foi o que dizimou quase o terço da população naquela época. E o que mais afetou foi que, com a mudança do feudalismo para esse novo ciclo de sociedade, era que em cada área era dividido o poder para os seus reis feudais. Agora não, agora era só um centro de poder para todos. Ou seja, era o rei que era centralizado, aquele poder, que era o rei que decidia tudo o que acontecia. Não era um poder dividido entre os monarcas, era só um principal. E como a burguesia ainda estava no seu início, mas já fez grandes mudanças, não tinha aquilo de toda a divisão na sociedade, não. O poder era centralizado para o rei. E assim trouxe grandes interferências na sociedade, mas isso também, além das interferências e algumas dificuldades, também trouxe uma grande mudança, que foi a transferência do poder de uma única pessoa para todos. Ou seja, a mudança da Idade Média para a Idade Moderna e a ideia literária do trovadorismo para o renascentismo. Bom, meu nome é Pedro Henrique e eu vou falar um pouco sobre o humanismo. Vou abordar alguns pontos sobre características, os autores e algumas de suas obras. Vou começar com as características. O humanismo foi uma corrente de pensamento que tinha como principal característica o antropocentrismo, a racionalidade e o cientificismo. Este movimento cultural e filosófico, desenvolvido entre o século XIV e XVI na Europa, firmou a base do Renascimento e marcou a sua transição entre a Idade Média e Moderna. Bom, as principais características do humanismo é o antropocentrismo, que no caso é onde o homem está no centro do conhecimento. Temos também o cientificismo, que de modo a encontrar respostas científicas dos fenômenos naturais. Temos o racionalismo, em que a razão humana prevalece. Temos a demonstração da figura humana, suas expressões, detalhes das proporções baseadas nos modelos clássicos gregos e romanos, descentralização do conhecimento, onde a igreja perde o monopólio do conhecimento com o desenvolvimento da imprensa. Bom, retomando, eu vou falar um pouco sobre alguns de seus autores do humanismo.
e algumas obras suas. Primeiramente temos Miguel de Cervantes, que criou obras como O Engenhoso Fidalgo, Dom Quixote de La Mancha, novelas exemplares, Viagem do Parnaso. Criou também 8 comédias e 8 extremeses que nunca tinham sido representados. Logo após temos William Shakespeare, que criou famosas obras como Romeu e Julieta, Hamlet, Rei Lear, eu acho que é assim que se pronuncia, Rei Lear, Sonho de uma Noite de Verão. Inclusive, a senhora me perdoe se não estiver pronunciando certo os nomes, porque a maioria dos nomes estão em alguma língua espanhola, eu não vou saber falar direito. Aí, retomando com Hamlet, Rei Lear, Sonho de uma Noite de Verão, Otelo, Macbeth, Noite de Reis, A Tempestade, Megera Domada, Henrique V, A Comédia dos Erros e Sonetos. Partindo para outro artista já, temos François Rabelais, que ele criou obras como Tire-Livre, Quarto-Livre e Gargantua, e também Pantagruel. Luís de Camões, Os Lusíadas, Rimas, Alto de Filodermo e entre outros. Temos também Erasmo de Roterdã, que criou O Elogio da Loucura, Delibero Árbitro, As Navegações dos Antigos, Preparação para a Morte, Dante. Aí vemos com o próximo, que é Dante Alighieri, que criou a Divina Comédia, Vita Nova, Sobre a Língua Vulgar, Canzoniere de Monarchia, eu acho que é assim que se pronuncia, O Meu Livro Secreto, De Vita Solitária, e temos também Giovanni Boccaccio, que criou obras famosas como Decameron, Amorosa Visione, a comédia Delle Ninfe Firotine, De Claris Mulíberos, Rime, Teseida, Delle Nozze di Elma. Bom, diferente do trovadorismo, o humanismo ele visava sempre valorizar o homem, ele sempre colocava o homem acima de tudo. Ele tinha um certo distanciamento religioso, não tinha a religião, era sempre o homem acima de tudo e não Deus. Nesse período também ele foi possível realizar novas formas de estudo acerca de ciência, política e da arte. Bom, o humanismo ele foi difundido pela Europa e fez com que a forte influência fosse rompida, caindo aquela teoria de que Deus era o centro do universo e tendo a teoria nova de que era o homem que era o centro do universo, que era o antropocentrismo. O humanismo ele via que o homem deveria ser valorizado, ele tinha que ter toda a generosidade e compaixão para que ele conseguisse atingir mais realizações humanas. Enfim, para acabar a apresentação, o trovadorismo ele teve sua principal relação com a música, com a poesia, com as cantigas, e já o humanismo ele teve mais aquela valorização do homem, ele colocava mais o homem no centro da terra, o homem sempre tinha que ser valorizado, e ele teve uma transição entre o trovadorismo e o classicismo na literatura, por isso também ele foi tão importante.